amores, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos gravar a parte B da nossa aula, tá certo? Então, vamos pegar então o material teórico? Vamos lá. Eu vou ler com vocês para vocês não se sentirem perdidos, tá bom? Então vamos lá. O segundo exercício aí da folha, tá? São os exercícios que eu tô realizando aqui na aula, para vocês poderem fazer tranquilamente, tá? Fala o seguinte: sabendo-se que a combustão todo mundo sabe que é queima, tá? 60 gramas de carvão, então eu coloquei aqui, ó, carvão, 60 gramas, tá? À medida que eu vou lendo, eu vou escrevendo, tá certo? Requer 128 gramas de gás oxigênio e produz, olha lá, produz, tá dizendo que tá acontecendo uma reação química. Produz 12 gramas de cinzas, tá? E, obviamente, que essa reação a gente pode ter o exemplo anterior, que tem o gás carbônico também, tá? Mas o que a gente vai usar nessa reação é exatamente isso. 60 gramas de carvão, gás oxigênio e as cinzas. Aí ele pergunta, que massa de cinzas, então a primeira pergunta, ó, massa de cinzas, tá? É formada quando queimamos 90 gramas de carvão. Então, o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte: ah, mas se eu queimar uma quantidade maior, quanto de cinzas eu vou produzir? Essa é a primeira pergunta que ele está fazendo. Então, a gente faz aí uma regra de 3, com esses dois valores e esses dois. Foi o que eu demonstrei aqui, tá? Então, o que eu fiz? 60 vezes x igual 90 vezes 12, tá aqui. Aí eu fui resolvendo. Tirei os 60 daqui, porque eu tenho que saber quanto vale o x. Então, vai ficar 90 vezes 12 dividido por 60. Então, quanto dá de cinzas? 18. Então, se eu queimar 90 gramas de carvão, tá? Eu vou produzir quanto? 18 gramas. Aí ele faz uma segunda pergunta. Que massa de oxigênio, né, será consumida nesses mesmos 90 gramas? Então, a gente tem duas perguntas. Então, ó, olha o y aqui. Aí, eu vou usar essa regrinha aqui, ó, esses valores, tá? Então, ó, 60 vezes y, 60y, igual 128 vezes 90, tá aqui? Aí, novamente, eu tenho que tirar os 60 daqui, né? Ele tem que desaparecer. Ele vai passar dividindo do outro lado. Então, vai ficar como? 60 vezes 128 dividido por 60. Quanto que dá essa conta? 192. Então, o que eu entendo? Quando ele queimar 90 gramas de carvão, tá? Ele vai precisar de 192 gramas de oxigênio para que essa reação aconteça. Então, os exercícios que tem aqui na folha, gente, são 4. São dessa mesma maneira, tá certo? Então, você pode fazer regrinhas de 3, tá certo? Como a que a gente fez. Ou então, de repente, vamos supor, eu não tenho, faz de conta que aqui fosse um único produto, um só. Então, o que eu sei? Que a massa dos ingredientes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, deixa eu fazer um adendo aqui, para vocês não se perderem também, tá? O que eu poderia, vamos supor, eu tenho essa massa? Não tenho, mas eu não quero fazer a regra de 3. Só tivesse aqui, então o que eu poderia fazer? 60 mais 128. Quanto dá isso? Tem que ser igual, ó, esses dois somados tem que ser igual a esses dois, tá certo? Vamos fazer as continhas? Vamos lá, vamos fazer. Na hora aqui, já vou fazer as continhas para vocês, vamos lá. Então, 60 mais 128, dá quanto? 188, então aqui eu tenho 188. Então, gente, a somatória desses dois aqui, quanto tem que ser? 188. Só que eu tenho 12 de cinza, então aqui vai ser o quê? 166 gramas. Então, como outra forma de eu fazer esse exercício? Então, ó, esse mais esse, quanto que deu? 188. Então,
ele tem que ser igual a esse mais esse. Como eu não sabia quanto valia esse, eu tirei de 188, eu tirei 12. Deu quanto? 176. Então, agora eu tenho 176 mais 12, dá 180, que também é igual a 60 mais 128. Então, as massas dos reagentes têm que ser igual à somatória das massas dos produtos. Então, essa é uma outra regrinha que vocês podem estar utilizando para fazer os exercícios aí, tá? São 4 exercícios. Na mesma postagem de segunda-feira, eu vou colocar um texto sobre modelo atômico de Dalton. Vocês vão ler, entender esse texto sobre a menor partícula existente. Então, fala do desenvolvimento de Dalton, tá? A respeito do modelo atômico. Então, ele fala que átomo é uma bolinha maciça, tá? Ela não pode ser partida, ela não pode ser destruída. Então, se você quebrar uma cadeira, por exemplo, até o último pedacinho, esse último pedacinho vai ser quem? O átomo. Então, para Dalton, átomo é a menor partícula existente, ela não pode ser quebrada, dividida, é a menor, não tem carga nenhuma, tá? E ela é totalmente preenchida, ela não é oca, ela é como se fosse uma bola de bilhar, tá certo? Então, vão ter 2 atividades, essa da lei de Lavoisier de Proust e o modelo atômico de Dalton, tá certo? Então, identifique bem as respostas e qualquer dúvida eu tô lá no chat para vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma ótima semana. Beijo!